Continuação da aula de razão e proporção. Agora é sobre grandezas inversamente proporcionais. E lembrando que está dentro da nossa aula de razão e proporção, tá? Isso aqui é a continuação da aula. As grandezas inversamente proporcionais, o que são? Elas são se uma delas é proporcional ao inverso da outra. Ou seja, A vezes B é igual à constante K. Nossa, eu lembro dessa constante K no diretamente proporcional. Perfeito. Então, coloquei aqui uma observação. Qual a diferença do diretamente proporcional para o inversamente proporcional? O diretamente proporcional, o A dividido pelo B, vai dar o K. No inversamente, não. No inversamente é A vezes o B que vai dar a constante K. Então, essa é a diferença. Diretamente, razão, divisão, inversamente, vezes, multiplicação. Então, vamos ver aqui um exemplo do inversamente, porque essa aula é sobre o inversamente. A vezes B é igual a 80. Esse aqui é o meu exemplo. Um número vezes outro número vai dar 80. Gente, vários números pode dar 80. Por exemplo, se eu colocar o A valendo 1 e o B valendo 80, vai ficar 1 vezes 80 vai dar 80. Verdade, tá certo. Se eu quero agora multiplicar a letra A por 2, agora o A não vai valer mais 1. Agora o A vai valer 2. Eu multipliquei por 2, eu dobrei o valor. O que eu tenho que fazer com a letra B? Porque pensa comigo, se eu colocar 2 no A e deixar o B com 80, conservar, vai dar 160. Não pode dar 160, tem que dar 80. Então, o que você tem que fazer com a letrinha B quando o A é multiplicado por 2? Você tem que dividir a letrinha B por 2. Então, você está vendo que é uma proporção? Se aqui fosse multiplicado por 3, aqui ia ter que ser dividido por 3. Se aqui fosse multiplicado por 4, aqui ia ser dividido por 4. Essa é a proporção, por isso que é proporcional. Mas nesse caso é inversamente proporcional. Então aqui, ó, como eu multipliquei o A por 2, eu tenho que dividir o B por 2. Então, 80 dividido por 2 vai dar 40. Então, aqui vai dar 40. Aqui vai dar 80 certinho. Porque 2 vezes 40 vai dar 80, dando o valor correto. Então, basicamente é isso que é a inversamente proporcional. Mas vamos ver como pode cair um exercício. Coloquei aqui, ó, exemplo. Joanilda, mãe de 3 lindas meninas, decide dividir 15 mil reais entre as suas meninas de forma inversamente proporcionais às idades. As filhas são Isadora, de 20 anos, Cristiane, de 15 anos, Maria Dalce, de 12 anos. Você tem 15 mil, você tem que dividir entre as filhas. Só que não vai ser uma divisão igual. Vai ser uma divisão inversamente proporcional. Como que nós faríamos essa conta? Ela vai ser bem parecida com a diretamente proporcional. Então, vamos revisar aqui a diretamente proporcional. Se você voltar, você vai ver que a diretamente proporcional, a gente colocava as letras e dividido pelo valor que cada um deu aqui no caso. Aí depois eu somava as letras, somava o valor e achava a constante K. Essa foi a nossa aula passada, perfeito? Aí depois que nós achamos a constante K, que nesse caso que foi 100, a gente conseguia achar quanto que ia valer o J, a letrinha deles, ou D, que era o D de Douglas. Então, a gente achava o valor da letrinha. Aqui no inversamente proporcional, você tem o mesmo objetivo. Qual que é o seu objetivo? Achar a letrinha, tá?
Você tem que achar a letrinha. Então, vamos resolver esse exercício aqui de forma simples e sem estresse. Então, ó, vamos fazer aqui primeiro da nossa Isadora, de 20 anos de idade. A Isadora tem 20 anos de idade, mas é algo inversamente proporcional. Então, o que você tem que saber? Se é inversamente proporcional, vai ser 1/20. Se é inversamente proporcional, vai ser 1/15, porque ela tem 15 anos. 1/12, porque ela tem 12 anos. Aí você soma, igual a gente fazia no diretamente proporcional. Então vai ficar I mais C mais M. Aqui eu coloquei outras letras, né? Deixa eu arrumar. I, ó, vai ser I mais C mais M. E aqui embaixo você soma também. 1/20, 1/15, 1/12. E segue a vida. Só que agora nós vamos ter um grande problema. Um grande problema. Porque as letras I mais C mais M, a gente vai substituir pelo valor que, no nosso caso, é 15 mil. É igualzinho diretamente proporcional. Você lembra que no diretamente proporcional a gente substituía as letras pelo valor, que no caso ele deu aqui no exercício, que no caso era 3 mil mais 4 mil? Aqui você vai fazer igualzinho no inversamente. Você vai substituir as letras pelo valor. Então, ó, eu vou tirar esse I, esse C e esse M e vou colocar o valor de 15 mil, que era o valor que vai ser dividido entre elas. Perfeito? Porque se é o valor que vai ser dividido entre as três, então o I, o C e o M, eu tenho certeza que vai dar 15 mil. Perfeito? Então, é só substituir aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer com a parte de baixo? Essa parte de baixo que eu vou circular de roxo, essa parte de baixo tem um grande problema. Por quê? Porque como você vai somar as frações? Eles têm um numerinho de baixo diferente um do outro. Então você tem que deixar eles tudo no mesmo numerinho. Como que eu faço isso, gente? Simples. Aqui não é o 20, aqui não é o 15, aqui não é o 12. Joga aqui. 20, 15, 12. E agora eu vou fazer uma divisãozinha. Vou começar com a tabuada do 2 e eu vou indo subindo. Vou indo subindo. Para do 3, para do 4, para do 5, para do 6. Mas tem que ser números divisíveis. Então, por exemplo, tabuada do 2. Tabuada do 2. Vai dar para dividir o 20? Vai dar. 20 dividido por 2 dá 10. Na tabuada do 2 tem 15? Não. Então eu conservo 15. Na tabuada do 2 tem 12? Tem 6. Então eu coloco 6. Então perceba que o 20 foi dividido, virou 10. O 12 foi dividido, virou 6. O 15 não mudou, porque ele não fazia parte da tabuada do 2. Gente, a tabuada do 2 ainda dá para dividir algum número daqui? Dá para dividir o 10, o 15 ou o 6? Dá. Dá para dividir o 10 e o 6 ainda. Então, eu coloco o 2 aqui de novo. Então, aqui vai ficar 5 e 3. O 15 permanece, porque o 15 não tem na tabuada do 2. Gente, ainda dá para eu dividir aqui ainda? O 2, se eu colocasse 2 aqui, o 2 ia conseguir dividir o 5? Ia conseguir dividir o 15? Ia conseguir dividir o 3? Não. Então, eu tenho que mudar de tabuada. Então, agora eu vou para a tabuada do 3. A tabuada do 3, dá para dividir 5? Não, então eu deixo ele aqui. Dá para dividir 15? Dá. 5. Dá para dividir 3? Dá. 1. Na tábua, se eu colocasse o 3 aqui agora, eu ia conseguir dividir o 5? Não.
Ia conseguir dividir o 5? Não. Ia conseguir dividir um? O um é o menor número que a gente quer chegar, então que a gente já resolveu. Então a gente tem que mudar de tabuada. Tabuada do 4, dá para dividir 5? Não. Então aqui só sobrou a tabuada do 5 mesmo, né? Então eu coloco 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Resolvemos. Agora você vai pegar esses números aqui, ó, e vai multiplicar. 5 vezes 3, gente, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Chegamos à nossa resposta. Esse 60 você vai jogar aqui no denominador deles. Então, todos esses números aqui, ó, vai virar o que agora, gente? Vai virar 60. Vai virar 60. Mas você tem que pensar. Tem que pensar. O 20 para virar 60, ele foi multiplicado quantas vezes? 3. Então, o 20 foi multiplicado 3 vezes em cima e embaixo. Então, aqui vai ser 3. E o 15, para chegar no 60, ele foi multiplicado quantas vezes? 4 vezes. Então, ele foi multiplicado em cima e embaixo. Então, aqui é mais 4. E o 12, gente, 5 vezes. Então, aqui é mais 5. Esse valor aqui, a gente vai jogar na parte de baixo da fração. Perfeito? É isso que eu fiz. Joguei na parte de baixo da fração. Agora a gente continua a conta normalzinho. Deixa eu limpar aqui que tá ficando muito poluído. Vou apagar, apagando, apagando. Perfeito. Então agora é só resolver. Só resolver. Tem 15.000 em cima. Embaixo tem 3, 4 e 5. 5 com mais 4, 9, com mais 3, 12. Então aqui vai ficar 15.000, aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 60. Gente, como que eu posso resolver isso? Simplesmente fácil. Simplesmente fácil. É só eu inverter. É só eu inverter. Eu posso passar esses daqui para lá, dividindo, multiplicando. Veja só. Eu posso reescrever tudo isso assim. Eu posso. Eu posso escolher do jeito que eu posso resolver. Mas vamos supor que eu não sabia transformar isso nisso daqui. Não tem problema nenhum. Você só ia demorar um pouquinho mais. Então vamos fazer do jeito tradicional. Então aqui, ó, você vai ter, ó, 15.000 dividido 12 por 60. O que que você tem que fazer agora? Você tem que fazer meios por extremos. Isso aqui está na nossa aula de frações. Então, se você não lembra, você tem que voltar na aula de fração. Inclusive, se você teve dificuldade de entender a soma das frações com denominadores diferentes, você tem que ver a aula de frações, ok? Então, ó, voltando aqui. Aqui 15.000. Gente, se não tem nada embaixo do 15.000, eu coloco 1 e o resto eu copio. E nesse caso é o 12 e o 60. Agora é só multiplicar meios por extremos. 15.000 vezes 60, 1 vezes 12. É isso que aconteceu, ó. 15.000 vezes 60 dividido por 1 vezes 12. Gente, agora é fácil de resolver. Você sabe que 12, 60 dividido por 12 dá 5. Então, o 12 vai sumir, vai ficar 15.000 vezes 5. 15.000 vezes 5 vai dar 75.000. Então, 75.000 é a nossa letra K, é a nossa constante K.
Beleza? Então agora ficou fácil. Você joga nosso constante K aqui. Então, o resto, ó, você copia, né, ó. Eu tô pegando daqui de cima a informação, ó. Então, I dividido por 1/20 igual a 75.000. Perfeito? Então, agora eu posso passar tudo isso daqui para lá, multiplicando. Foi isso que eu fiz. Então, vai ficar I igual a 75.000 vezes 1/20. Eu posso cortar esse zero e esse zero e fazer a continha de padaria. Então, vai ficar 7.500 dividido por 2, que vai dar 3.750. Então, qual o dinheiro que a Isadora vai receber? A Isadora vai receber 3.750 reais. Perfeito. Agora, eu quero que vocês tentem fazer os demais sozinhos. Os demais vai estar numa outra aula, mas eu quero que vocês façam ele sozinho e depois veja a resposta se vocês realmente acertaram. Agora os demais vai ser mais fácil, então eu vou fazer de um jeito mais simples, tá bom? Então, escuta só o que dá para você fazer também caso você tenha dificuldade. Vamos supor que você não sabia riscar o número, os numerinhos. Tudo bem. Então, você vai deixar aqui, ó, 75.000 vezes 1/20. Gente, esse 20 está dividindo a linha inteira, né? Então, se você quiser colocar o 20 mais centralizado, você pode. Então, você vai fazer o quê? 75.000 dividido por 20. E você vai fazer essa conta na mão. Aí a divisão é obrigação saber fazer, né? Quando você fazer essa divisão, você vai achar que o resultado vai dar 3.750 reais, que é o dinheiro que a Isadora vai receber. Gente, essa foi a aula da inversamente proporcional. Realmente é difícil, mas não é nada impossível e dá para acertar. É algo que não cai muito nos vestibulares, vai cair mais regrinha de três, mas está aí caso vocês precisam ou necessitam da inversamente proporcional. É isso, gente. Muito obrigado pela aula e até mais.